Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o tema que escolhi hoje para falar com você é sobre ser palestrante. Tenho acompanhado, considerando que nós lidamos com pessoas na sua habilidade de comunicação, no desenvolvimento da sua capacidade de influenciar pessoas por meio da comunicação, que o ramo de palestrantes está bombando. Muitas pessoas das organizações estão contratando palestrantes para que compartilhem seus conhecimentos e as suas experiências, ajudando as empresas a encontrarem melhores caminhos. É fácil entender isso, porque, de forma geral, o nosso sistema educacional não acompanha a evolução das tendências de mercado e, obviamente, as pessoas que estão atuando ali no dia a dia, com toda a sua bagagem e cultura, podem trazer muito mais subsídios, muito mais informações para as pessoas que necessitam desse tipo de formação e também informação. Por isso que o palestrante, acima de tudo, é uma pessoa que tem conhecimento, dotada de toda uma bagagem, uma experiência, amealhou ao longo de toda a sua vida muita sabedoria em função justamente das suas próprias, dos seus próprios aprendizados, dos seus erros, dos seus acertos, das mudanças, dos seus cursos, da sua vivência. Então, como é extraordinária a vida toda de uma pessoa depois de passar 20, 30 anos numa organização ou em várias organizações, viajando, conhecendo o mundo. Então tem tanta informação lá que pode ser traduzida de forma bem objetiva em palestras. Mas só que não adianta a pessoa apenas ter o conhecimento. Também é importante a pessoa saber como traduzir esse conhecimento em algo útil, por meio de palestras, mentoria, consultoria, etc. Outras formas que uma pessoa tem de transformar a vida de outras pessoas, até porque não em coach, ou porque não em cursos específicos com esse tipo de finalidade. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o nosso trabalho de formação de palestrantes. Então, primeira fase é ajudar as pessoas que nos procuram, que estão interessadas nessa trajetória, para que possam ter, no primeiro momento, todo um contato inicial. Vamos receber as pessoas aqui, dando as boas-vindas. E para isso, então, existe um contrato de fidelidade, porque nós vamos compartilhar todas as nossas informações, nossos segredos, para que a pessoa, obviamente, ela aprenda para ela, mas ela não vai pegar o material e o conteúdo para usar isso para fazer um outro trabalho dessa natureza com outras pessoas. Estamos preparando as pessoas para serem palestrantes, e não pessoas que vão preparar outros palestrantes. Então tem um contrato inicial, toda uma conversa inicial. Tem as informações básicas sobre o programa, o objetivo do programa, a quantidade de horas, os exercícios, a metodologia, e também a apresentação até da possibilidade de um aprofundamento em serviços de mentoria, que seria acompanhar a pessoa passo a passo até que ela esteja bem sucedida no mercado, seja lançada como palestrante. Nós entregaremos nossos materiais didáticos, os nossos livros, os meus livros que tive a oportunidade de escrever, entre eles as 7 dimensões da comunicação verbal, que vão ser assim o fio condutor de toda essa trajetória relacionada à comunicação. E também a história toda da nossa empresa, todo o nosso material didático pedagógico, as nossas apostilas, todo o nosso material e, obviamente, informando que o trabalho vai ser essencialmente prático. Como é que se transforma um processo se a gente apenas ficar na teoria? Tanto que nós temos agora, e vamos já utilizar o nosso estúdio, que é o Estúdio Passadori, que fica aqui na Avenida Paulista, foi inaugurado nesses dias, está sendo inaugurado, sendo lançado agora, na verdade, para que as pessoas possam fazer as suas apresentações em alto padrão de qualidade, com as gravações das suas palestras, recebendo orientações, para que possam corrigir aqui, contar as suas histórias de uma forma apropriada e também evoluindo na própria habilidade de comunicação como um todo. Nessa fase ainda introdutória, damos as boas-vindas às pessoas, nessa apresentação do trabalho, fazendo uma primeira gravação, uma primeira apresentação, e também a apresentação da nossa metodologia, que é a metodologia Falar. Como se fosse assim a linha de trabalho que vai ser utilizada durante toda a trajetória das pessoas que buscam essa formação, esse conhecimento. Obviamente vamos falar das nossas credenciais, nossa autoridade, a nossa experiência
Desde a fundação da nossa empresa, a quantidade de pessoas que tivemos a oportunidade de treinar ao longo desse período todo, os nossos trabalhos de mentoria, as nossas palestras, até demonstrando, em termos práticos, algumas dessas palestras. E depois a aplicação das dinâmicas, como é que serão os exercícios, as gravações, o feedback, os questionários que os palestrantes vão preencher e as vivências que vão ter, não só em relação aos vídeos que vão ser gravados, mas também em relação aos seus colegas, porque muito trabalho vai ser feito em dinâmicas de grupo, com pessoas que também estão buscando os mesmos objetivos. E acima de tudo, nesse primeiro momento, para que a pessoa tenha clareza dos benefícios que ela vai trazer para a sua vida, não só no aspecto financeiro, mas no aspecto de realização pessoal, no aspecto de status, o que é esse trabalho glamouroso, por que não, de um palestrante. Tudo isso é explicitado, é esclarecido, no ajuste de expectativas no início do trabalho. Obviamente, a partir daí, nós também mostramos toda a literatura, os livros, artigos que são complementares daquilo que nós coletamos do próprio mercado, do mundo das palestras. Os artigos que tive a oportunidade de escrever, e são centenas de artigos, e também de outros autores, que vão ser entregues, sempre com a ideia de fortalecimento do conhecimento. E também a disponibilização das mensagens que são disponibilizadas pelo nosso canal, que é o canal Falar é Fácil, com uma disponibilidade aí também de centenas também desses vídeos que estão no YouTube. Bom, nessa fase então, nós começamos a conhecer um pouco mais cada um dos participantes desse trabalho. E aí temos algumas ferramentas para isso. Primeiro é assim, uma visão sobre o alinhamento de níveis neurológicos, no qual o participante vai ter a oportunidade de conhecer ele como palestrante, no papel de palestrante, o ambiente no qual ele vai atuar, os comportamentos que ele tem e vai precisar ter para poder atuar como palestrante, quais as habilidades que ele já tem e aquelas que ele precisa ter e adquirir para se tornar um palestrante. Subindo um pouco nessa pirâmide de alinhamento de níveis neurológicos, nós vamos também ajudá-los a terem clareza das suas crenças, as suas crenças positivas em relação àquilo que faz, em relação ao seu propósito de vida, e também aquelas crenças que são limitantes, impedem que ela caminhe, talvez uma síndrome de um impostor, talvez uma falta de autoestima, algumas crenças que impedem a sua caminhada. Vamos também fazer um estudo em relação ao seu sistema, em relação ao DISC, e também em relação ao Enneagrama, que são ferramentas de conhecimento de perfil psicológico. E nesse ajuste de expectativas e conhecendo as pessoas, nós propomos também que o participante nos apresente as suas características, os seus valores fundamentais pelos quais ele pauta a sua vida. Então essa primeira fase no processo de formação de palestrantes tem a ver com autoconhecimento, para que a própria pessoa se conheça profundamente, tenha clareza daquilo que ela imagina, daquilo que ela pretende fazer. Mas é fundamental que aquilo que ela faz, pretende fazer, esteja alinhado com os valores fundamentais que ela tem. Imagina uma pessoa pensando uma coisa e fazendo outra diametralmente oposta em relação às suas crenças. Então é importante que haja esse alinhamento e essa congruência. Por isso, esse conhecimento, exercícios com esse objetivo de lidar com esse processo de se olhar de forma verdadeira e profunda e com amorosidade, num espelho virtual, obviamente, no espelho imaginário, mas para que a pessoa se conecte de fato com aquilo que de fato ela é, pensa e sente. Também vamos começar a perguntar qual a sua experiência como palestrante, se você já fez alguma palestra, se você teve essa oportunidade, quais foram as suas sensações, se você já deu alguma aula, se você já participou de reuniões, e como é que foi a sua forma, a sua performance, como é que você saiu em relação a essas situações, experiências da sua própria vida. E também vamos questionar as experiências que essas pessoas têm em relação a vendas, a negociações, porque não adianta só a pessoa ser um bom palestrante e saber como conduzir uma boa palestra se ela não sabe vender as suas palestras. E a própria palestra até de vendas, palestras vendedoras das próprias palestras. Tudo isso vai ser conduzido ao longo do trabalho. Mas é importante ter essa ideia inicial. De que maneira, então, ela tem essa vocação, esse desejo, essa vontade de ser palestrante. Na sequência, nós ajudamos a pessoa a ter clareza do seu propósito e também do seu legado.
E aí, por que, ou melhor, para que ser palestrante? O que ela pretende com isso? Tem a ver com o seu propósito de vida, mas primeiro vamos perguntar qual é o seu propósito de vida. Normalmente quem deseja ser palestrante tem como propósito de vida uma vida prestadia, uma pessoa que se preocupa com o bem comum, que se preocupa com as outras pessoas, que tem um amor muito grande guardado dentro do seu coração e quer transformar o mundo, transformar as pessoas. Então o palestrante é aquela pessoa que quer um mundo melhor, ajudando as pessoas a serem melhores pessoas, melhores seres humanos e, acima de tudo, melhores profissionais, considerando que a atividade de um palestrante ajuda, interfere na vida como um todo das outras pessoas. E, obviamente, quem compra as palestras são as empresas, são os congressos, são os seminários, que vão atrair esses palestrantes para que possam compartilhar todo o seu conhecimento, todos os seus saberes, ajudando as outras pessoas. E também, nesse sentido, ajudamos as pessoas a definir os seus compromissos. Muito bem, se você está numa trajetória dessa natureza que vai mudar a sua vida, é importante que nós vamos fazer, claro, a nossa parte, mas que cada participante também assuma o compromisso de realizar a sua parte. Porque não é fácil ser palestrante, dá trabalho. Mesmo que a pessoa já tenha alguma experiência, na hora que ela vai aprender técnicas, que ela vai aprender recursos e novas ferramentas, é importante que ela coloque em prática esses novos desafios, essas ferramentas. E quanto mais a pessoa pratica, como tudo na vida, quanto mais uma pessoa pratica, mais ela ganha virtuosidade e habilidade. E também isso é precedido de uma entrevista individual. Cada pessoa vai nos dizer, e a gente vai anotar os pontos positivos do que ela pretende em termos de perspectivas, em termos de faturamento, em termos de que tipo de palestras ela pretende realizar e desenvolver. Se são motivacionais, se são palestras técnicas, são palestras inspiracionais, qualquer que seja em função da especialidade da pessoa. Ela não vai criar uma coisa do nada, ela, óbvio, vai retratar ali e jogar toda a sua experiência de vida nas palestras que vai realizar. Por fim, atingimos esse estágio no qual nós vamos colocar já em ação todo o processo. Existe também, nesse momento, a utilização da nossa metodologia, do nosso método falar, que começa com algumas palavras. Por exemplo, F de finalidade, A de análise, L de lapidação, depois vem A de avaliação e R de resultado. É um acrônomo no qual nessas simples letras mostram toda uma trajetória que vão ser apoiadoras, aquela linha que vai fazer com que as pessoas saiam de um ponto A para atingir o ponto B. O ponto A, ela tem um desejo, e o ponto B, ela ser palestrante, e que seja bem remunerado no final, que esteja devidamente preparado, com qualidade, com experiência, para que possa, de fato, realizar o seu sonho, o seu desejo. Por isso, é muito importante que ela tenha clareza daquilo que de fato ela quer. O que significa para ela ser palestrante? Talvez uma nova profissão, talvez uma carreira glamourosa, talvez a oportunidade de compartilhar seus conhecimentos, enfim, mostrar a sua generosidade e se realizar como pessoa e como profissional. Para isso usamos também alguns métodos complementares, para que ela tenha clareza do seu objetivo, que é a metodologia SMART, que é um recurso que ajuda as pessoas a terem clareza dos seus objetivos. Além, obviamente, das palestras pretendidas e o tipo de público que vai se beneficiar com as palestras que vão ser realizadas. Obviamente que pode haver um objetivo principal e outros objetivos secundários. Por exemplo, meu objetivo principal é ser palestrante. O objetivo secundário é me realizar financeiramente, ter a oportunidade de viajar e conhecer muitas outras pessoas e aprender muito nessa própria nova carreira de palestrante. Muito bem, vamos então para outra fase, que é a fase da análise. O que te impediu ainda de não ser um palestrante ou de chegar onde você deseja? Quais os seus pontos fortes, aquilo que você tem de positivo, suas qualidades, as suas virtudes? Talvez como um bom comunicador, talvez uma pessoa que tenha uma boa cultura geral, seja uma pessoa que conheça bem a gramática, uma pessoa que tenha fluência verbal, uma pessoa que tenha uma boa voz, uma voz bem administrada, ou que saiba contar boas histórias. Tudo isso é levantado porque são ferramentas necessárias e úteis para quem deseja ser um palestrante, para quem deseja encantar, envolver, seduzir, por que não, outras pessoas por meio das palestras. Daí a importância da conscientização dos pontos fortes, ou seja, as forças impulsionadoras, e também, por que não, das forças, dos elementos restritivos, dos riscos, e
partindo dessa linha também, que se pode usar como, por exemplo, a matriz SWOT, ou FOFA, que são forças impulsionadoras restritivas, riscos e oportunidades. E se faz um levantamento numa verdadeira análise, ou anamnese, ou diagnóstico, para saber onde a pessoa está e onde ela quer chegar. A partir daí, é feito um plano de ação, ou seja, estabelecimento do que vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, o que precisa ser desenvolvido. Se são recursos de comunicação, se são recursos em relação ao mercado, se são recursos em relação a marketing, e a partir daí ela começa a sua trajetória para fluir como palestrante. Vem então a fase da lapidação. Lapidação é pôr a mão na massa. É praticar, exercitar, fazer gravações, desenvolver vários tipos de palestras, como começar. Então a pessoa treina várias vezes, várias formas de iniciar uma apresentação e começa a contar histórias para poder ilustrar as suas falas e vai percebendo que esses recheios, que essa forma é tão gostosa, tão agradável, que a pessoa se fascina primeiro com ela mesma. Quando ela percebe que ela tem tantas histórias para contar, insere as suas próprias histórias, as suas próprias experiências de vida nas palestras que ela vai produzir e realizar. Então veja como isso é fascinante, é encantador, porque a pessoa começa a perceber os resultados já, começa a receber feedbacks, começa a perceber que os elogios não são apenas para agradá-la, mas são elogios reais, que mostram a sua própria evolução nesse processo como um todo. E nesse sentido também se trabalham aspectos da comunicação, em relação à voz, quer seja variações de volume, tonalidade, velocidade, pausas, a expressão das emoções na fala como um todo. A linguagem corporal também, como é que ela faz um gesto, como é que os gestos impactam as pessoas, o olhar, a maneira, a expressão facial, a postura de palco, como é que eu estou num palco, a utilização de recursos técnicos, pode ser um simples microfone, a utilização de um recurso audiovisual. Olha quantos elementos há na vida, no trabalho técnico de um palestrante. E também, nesse sentido, ela vai tendo a oportunidade de evoluir, de limpar assim os seus pontos negativos, de fortalecer aquilo que de fato precisa. E nesse contexto também ela vai tendo orientações em relação a uma postura de empreendedorismo, porque ela vai percebendo que ser palestrante não adianta eu apenas ser um palestrante se não faço uma comercialização, se não utilizo um recurso de marketing para poder lançar os meus produtos e as minhas palestras. E com o tempo também, fazendo palestras e se vendendo suas próprias palestras, vai aumentando seu cacife, porque quanto mais uma pessoa passa a ser conhecida, mais ela começa a ser valorizada pelas outras pessoas. Ela escreve seu livro, começa a atuar na mídia, começa então a ter o seu próprio valor aumentado pelo próprio mercado. E vai então ajudando tantas pessoas e passa a ser indicada. Um bom palestrante, como um bom livro, é aquele que passa a ser indicado pelas outras pessoas que se beneficiaram com os resultados, com o trabalho que foi feito, ou no livro, no caso, e no nosso caso, mais especificamente, de um palestrante. E para as pessoas que desejam um acompanhamento, talvez tenham uma carência maior ainda, existe a possibilidade de uma mentoria passo a passo, além de um curso básico, para que ela possa, enfim, passo a passo, evoluir, quer seja numa necessidade pontual, quer seja em relação à escolha do seu nicho, quer seja em relação à escolha da sua bandeira, quer seja em relação ao seu posicionamento em relação ao mercado. E a partir daí, obviamente, fazemos vários tipos de palestras de acordo com a sua visão, experiência e as necessidades do próprio mercado. Temos bons exemplos de palestrantes aí no TED ou em outros livros, muito material didático-pedagógico, para que a pessoa possa se abastecer de informações teóricas e, acima de tudo, muita informação técnica e prática, porque é disso que é feito um bom palestrante. Uma pessoa que não fica só numa palestra, uma pessoa que adquire conhecimentos e pode atingir vários tipos de públicos, obviamente com o seu conhecimento, a sua experiência, mas ajustando as palestras de acordo com o tipo de público-alvo que irá assistir às palestras que ele vai realizar. Nesse sentido, então, para a gente concluir essa abordagem, perguntar, e você já se viu na condição de palestrante? Se você fosse convidado hoje para fazer uma palestra, como é que você se vê nesse processo? E mais do que isso, você já reparou que um bom palestrante, ele cobra e acaba sendo remunerado em torno de 15, 20, 30 mil reais pelas palestras que realiza? Obviamente no começo, talvez ela comece lá na faixa de 5 mil reais, 8 mil reais, até ganhar notoriedade, mas vai subindo e de acordo com o seu esforço e empenho, vai conseguindo ganhos maiores, não é? Uma melhor qualificação e obviamente uma melhor remuneração.
E às vezes ganhando uma, 2 ou 3 palestras, aquilo ganhava no mês inteiro de trabalho. Às vezes numa única palestra pode ganhar aquilo que ela ganhava lá num trabalho tradicional, trabalhando o mês inteiro. Mas são situações que vale a pena você pesquisar e investigar. Estamos aqui à sua disposição, caso queira conversar um pouco com a gente, sem obviamente compromisso nenhum, mas me coloco à disposição, eu, Reinaldo Passadori, com meu WhatsApp, que também é o meu celular, 985217750, que é de São Paulo. Então é 011 985217750. Quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, a nossa trajetória, a nossa bagagem, a nossa experiência, já estamos atuando há 38 anos no contexto de comunicação e, obviamente, com toda uma bagagem, todo um conhecimento, todo um material, um arsenal de possibilidades para te ajudar nessa trajetória. Ficamos por aqui, espero que tenha gostado. Se também quiser indicar para outras pessoas, fique à vontade, vai ser um prazer receber você ou alguma pessoa que você possa ter indicado e que vai se beneficiar com o nosso serviço, com o nosso trabalho nesse contexto. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.